Entrando ao vivo aí, às 20 horas aí, alguns 2 minutinhos, em Brasília, Distrito Federal. Que Deus abençoe. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a luz do meu visor e melhorou. Deus abençoe, algumas pessoas já entrando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sem perda de tempo, que Deus abençoe a todos que estão participando ou vão participar desta aula, desse vídeo, esta noite, ao vivo, quarta-feira. E sendo aluno da escola ou não, são todos bem-vindos, que Deus abençoe. Já quero saudar alguns, a Beatriz, Rosiane, Valquíria, que Deus abençoe. Beijo no coração. Já estava com saudades de estar com vocês, estudando a palavra do Senhor Jesus, que é maravilhosa, é perfeita. Nos revela a sua boa, perfeita e agradável vontade, não é? Leonardo Correia, Leonardo Rabelo, olá, que Deus abençoe vocês, amém? Caiandra, todos que estão entrando, nós estamos saudando vocês e no decorrer do vídeo, se der, a gente vai saudando os demais, tá bom? Por motivos aí, a escola sabe, de força maior, estamos fazendo essa aula online, mas em breve nós estaremos aí presencialmente novamente, que é muito honroso, é muito precioso a comunhão dos irmãos, estarmos juntos, ali palpavelmente, fisicamente, tá bem? Mas desde já, a paz do Senhor para todos vocês, tá? Que Deus abençoe. Vamos aproveitar e vamos fazer a nossa aula, vamos ser edificados, coisa boa, né, irmãos? Vamos ao que interessa, preparem os corações. E o pessoal está entrando, Mari, Sam, Deus abençoe. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, amém? Eu louvo a Deus porque eu tenho vivido e visto pessoas que querem estudar a palavra de Deus prática, a palavra revelada, a palavra que faz parte da vida, aquela palavra que protege a gente, sabe? Das armadilhas espirituais, para que a gente não seja aí iludido pelo nosso inimigo, aí, nosso adversário, mas sejamos atentos, porque muitas pessoas pensam assim, se a vida é curta, eu vou aproveitar. Mas quando nós conhecemos que há uma vida além dessa aqui terrena, a gente diz assim, se a vida é curta, então eu vou me preparar para a eternidade que é longa. Louvado seja o Senhor. Tá? O pessoal está entrando aí, Luana, Marília, que Deus abençoe. Então vamos lá. A continuação das nossas aulas está dentro do tema o cristão e o perdão, doutrina básica do evangelho, do cristianismo. Isso tem que ser vivido, isso tem que ser experimentado na sua alma. A gente não pode só pregar. A gente tem que primeiro provar da bondade da palavra do Senhor. E por isso estamos estudando ela. E no que diz respeito ao perdão, nós já tivemos algumas aulas. Eu preparei um texto especial, tá? Eu vou me focar aí, prepara aí o coração, a mente, o caderno, o bloco de anotação, prepara tudo aí. Eu me propus, tá? Em oração, em estudo, meditação e, claro, em confirmação, falar nessa aula sobre o perdão divino, a esfera divina, perdão de Deus para os homens. Lá aí no curso a gente está estudando o triângulo, Perdão de Deus, perdão para si mesmo e perdão para o próximo, A gente está abrangendo nesse estudo todo perdão, desculpe a pronúncia, todo perdão de uma forma resumida. O que a Bíblia fala sobre perdão de uma forma resumida. Tudo que você for ler,
sobre perdão na Bíblia vai estar encaixado dentro desse triângulo aí que eu falei, tá? Dessa esfera tríplice, tá? Mas isso vocês já aprenderam. Então vamos aqui, eu tenho um texto, prepara aí, né, suas anotações. Isaías, profeta, né, na categoria dos profetas maiores, por quantidade de escrito, tá? Literária, não que existe profeta maior ou menor que o outro. Questão da literatura, do tamanho da obra escrita. Nós vamos ler somente o versículo 18. Tá? Versículo 18. Isaías capítulo 1, versículo 18. Pessoal, está aí, maravilha, né? Participando. E você vai ser abençoado aí com o estudo de hoje, pode ter certeza. Tá bom? A bênção de Deus está sobre ti. Vamos lá, eu vou ler aqui, pelo menos em duas versões. Eu vou ler a RC. Depois eu vou trabalhar ela na NVT, que vai clarear melhor ainda o entendimento de todos nós. Amém? Então, louvado seja o Senhor. Né? Que Deus abençoe a todos. Obrigado por essa oportunidade. E eu acredito que todos estão me ouvindo aí perfeitamente bem. Não é verdade? Então, vamos lá. Isaías 1:18 vai dizer assim: Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados, prestem atenção, sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Louvado seja o Senhor por esse texto maravilhoso. Tá? Não só o versículo, mas todo o capítulo é tremendo. E o que nós vamos extrair hoje, para a glória de Deus. Vamos lá. Primeira coisa, eu quero ler aqui também este texto na versão NVT, tá bom? Na NVT. Olha só na NVT como fica aí. Deus abençoe todos que estão entrando aí. Deus abençoe, amém? É uma honra estar com vocês. Vamos sair daqui fortalecidos, tá? Com essa aula maravilhosa. A versão NVT de Isaías 1:18. Ó, venham. Vocês pegaram aí? Venham. Isso aí é um convite, tá bom? Um convite. Venham, vamos resolver este assunto. Primeiro ponto, quiser anotar aí, um convite. Tá? A aula sobre perdão. E eu estou extraindo aqui uma revelação sobre perdão divino para o homem, para a humanidade. Tá? Dentro desse texto poderoso aqui, esse texto riquíssimo de Isaías 1:18. Tá? Versão NVT. Primeiro ponto, venham, convite. Você pode anotar aí que há um convite. Segundo ponto, vamos resolver este assunto, diz o Senhor. Então, segundo ponto aí, há um assunto pendente. Meu Deus do céu. Eu vou falando aqui assim, louvado seja o nome do Senhor, porque o Espírito Santo nos alimenta quando nós meditamos, estudamos, falamos da palavra de Deus, né? E a segunda coisa aí, há um assunto, tá? A questão do verbo haver, né? Existe um assunto pendente que precisa ser resolvido, aleluia, glória a Deus, tá? Segundo ponto, então você vai colocar aí, primeiro, há um convite. Segundo, há um assunto pendente. Tá? Segundo, há um assunto pendente. Isso é muito forte. Tá? Diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam como a escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Terceiro ponto.
O Senhor, olha aí, terceiro ponto. O Senhor, Senhor Deus, tá? Senhor único Deus, tá? Revelado na pessoa de Jesus Cristo, tá? Que é um com o Espírito que habita em mim e você. Né? Olha só, esse Deus é que se interessa em resolver este problema. Pegou? Convite, assunto pendente e um Deus que toma iniciativa, tá? Que toma iniciativa, um Deus que toma a atitude de resolver este problema. Amém? Pessoal, pegou aí os 3 pontos que eu quero começar a aula de hoje, tá bom? De novo, convite, um assunto pendente, uma questão por resolver e o Deus que toma a iniciativa. Não é o homem. Eita Jesus, não é o homem, é Deus que toma a iniciativa de resolver esse problema. Tá? Fechou os 3 pontos? Agora vamos pensar aqui. Qual é o problema a ser resolvido? Cujo há o convite. Venham, vamos resolver este assunto. Qual é o problema? O problema é o pecado. Transgressão, o erro do alvo, perca da marca, tá bom? O pecado é o assunto. Olha que tremendo. Aula sobre perdão da Escola de Ministros. Então, vamos prestar atenção. O problema a ser resolvido é o pecado. Esses termos aqui, ainda que eles sejam como o escarlate ou como o carmesim, isso aqui não tem problema, tá? Isso aqui tudo se refere a cores vermelhas, tá? São vermelhos vivos, né? A diferença é muito pouca. Então, o termo escarlate e o termo carmesim se refere a vermelho forte, tá? É uma alegoria, uma linguagem poética do profeta, uma linguagem alegórica, simbólica da cor, o que é o escarlate, o carmesim, é um vermelho muito vivo. Quem aí mexe com cores, principalmente tecidos, ou quem é designer, não sei, também vai entender muito bem sobre isso. É aquele vermelho que vivo, chama atenção, forte. Então ele está falando, o profeta aqui, que Deus está disposto a resolver uma questão de um pecado que é muito forte, é muito vivo, é visível, é notável, chama atenção, sabe? Então ele está aqui mostrando a questão do grau da transgressão do homem. E o convite para resolver esse assunto é que Deus já tem uma decisão a respeito do assunto, que seria o 4º ponto. Lembra? Convite, uma questão pendente, um Deus que toma iniciativa e a solução, a proposta de Deus é o quê? Tornar esses pecados brancos como a lã. Branco é uma cor que biblicamente vai tipificar aí, em muitas das vezes, pureza, claridade, transparência. Muito simples. Então, nós estamos falando de limpeza espiritual. Nós estamos falando de purificação espiritual. Mediante o quê? Mediante o perdão. Tá? Isso aqui é interessante. É muito importante falar isso com vocês. Porque talvez alguém, mesmo cristão, mesmo frequentando a igreja, tenha dificuldade de entender o perdão de Deus. E é aqui que a gente vai aprender nessa aula. Que Deus sim propôs perdão. Deus é um ser perdoador.
Tá? Ele tem muito mais vontade, né, de nos ajudar até do que nós mesmos, né? Muitas vezes nem nós temos assim vontade, desejo de nos ajudarmos. Muitas vezes nós nos entregamos, né? Nos entregamos à situação, ao pecado, a uma questão moral, né, decaída. E eu vim pregar aqui que Deus ele é mais humilde que a gente. Quem é que propõe a ajuda? Quem é que propõe a solução do problema? É o próprio Deus. Mesmo que eu é quem precisamos, porque ele não precisa, mas mesmo eu e você precisando, é ele que propõe. Então nunca, isso aqui é só um dos textos, nunca podemos dizer que Deus não nos ama. Nunca podemos dizer que Deus não quer nos perdoar. Tá bom? E aqui nós vamos refletir novamente em algumas coisas. Vamos lá, eu faço a pergunta, se vocês quiserem responder no comentário, fica melhor ainda, tá bom? Quem se interessa em resolver a questão do perdão que o homem necessita? Quem é que se interessa? É uma pergunta. É uma pergunta. Tá? Quem é que se interessa em resolver essa questão aí do pecado e dar o perdão que o homem precisa? Perdão não é escolha, é necessidade. Tá? Quem é? Resposta, muito bem, Deus. Pegou aí? Segunda pergunta. Quem pode de fato perdoar? Declarar o homem perdoado. Quem? Você já sabe a resposta. Deus. Não é? Então quem pode declarar o homem perdoado é Deus. Só ele tem autoridade para isso. Agora, outra pergunta. Presta atenção, quem valida, ainda bem que vocês estão respondendo aí, Valquíria, Bianquinha, a Bianca, um abraço, beijo no coração, te amo muito, tá? Saudades, tá? Deus é contigo, o amor de Deus, o perdão de Deus está sempre diante de você, amém? Louvado seja o Senhor. Então, agora, quem é que valida o perdão sobre si? O próprio homem, tá bom? Quem valida o perdão é o próprio homem. Olha só, Deus faz o convite, é disposto a perdoar, é perdoador, se interessa até mais do que nós que precisamos em nos ajudar. Mas quem valida esse perdão sou eu e você. Pegou aí? Agora a gente faz assim, como é que eu valido o perdão de Deus? Esse aqui é o ponto que eu achei mais interessante aqui, creio que vai ser da aula, né? Caso o Espírito Santo não leve para outra revelação. Mas vamos lá, outra pergunta. Como é que eu valido o perdão de Deus? Se você tiver alguma sugestão aí para responder, nós estamos participando, ou os comentários estão aí ativados. Então, olha só, como é que eu valido esse perdão? Mediante o quê? Isso é importante. Perdão é assunto que trata sobre eternidade. Eternidade. Nós vemos algumas parábolas aí de Jesus Cristo mostrando a seriedade do perdão. Então vamos lá. Como eu valido esse perdão? Eu vou responder para vocês aí. Então, anota aí. Mediante o arrependimento. Olha, a colocar ali, hein? Quase junto. Meu áudio deve ter saído atrasado, né? Então você colocou aí muito bem. Marília colocou aí a resposta. Arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor por esta aula poderosa. Irmãos, cuidado.
Nós vamos cair na super, hiper, mega, o megalo, a grande graça que exclui verdades divinas. Não. O amor a Deus equilibra tudo, até o entendimento da gente. Quando a gente ama a Deus, a gente pondera as coisas. O perdão existe, Deus é perdoador, mas você tem que validar. Mediante o arrependimento, isso é uma palavra muito séria. Sem arrependimento não há perdão. Então olha só o assunto que Deus quer resolver. A necessidade do homem ser perdoado. E ele fala, ainda que seus pecados sejam os piores. Então não há pecado que Deus não possa perdoar. Não há. Se o diabo falou para alguém, o que eu cometi é muito sério, não tem perdão. Mentira. Mentira. Se você está sentindo preocupação com o seu pecado, está se entristecendo por ele, é porque alguém aí, eu posso dizer, o Espírito de Deus está te ajudando a encontrar o perdão, a paz que você precisa para prosseguir, tá bom? E nós vamos falar aqui também o que é o arrependimento, tá? De uma forma resumida, se vocês estão me ouvindo, preste atenção. O arrependimento que vale do perdão, tá? Ele é uma mudança, de coração e mente, tá? Coração a gente pensa que é o músculo, mas é o véu aqui, o homem psicossomático, sabe? Corpo, alma, espírito e os dois véus, mente e coração, tá? Então, o arrependimento é uma mudança de coração e mente que nos aproxima de Deus. Que nos aproxima de Deus. Tá bom? Então, que tipo de mudança é essa? Que nós chamamos de arrependimento. Então, é um pesar. Sabe? É aquele entristecer por qualquer, escuta aí, 3 esferas você pode anotar. Qualquer pensamento, sentimento e ação contrária à vontade de Deus. Isto é, a palavra de Deus, porque a vontade de Deus é revelada na sua própria palavra. Os sábios judeus diziam, Deus é a palavra criadora. Então, o haja que houve lá em Gênesis, as promessas que se cumprem, Deus é uma palavra criadora, segundo os sábios antigos, da aliança em Abraão, Isaac e Jacó, eles definem desta forma, uma das definições, de tantas outras, e eu acho interessante falar isso, desse Deus que é uma palavra criadora. Irmão, nunca você vai dizer, eu estou fazendo a vontade de Deus, se o que você está fazendo está fora da palavra. Não é e nunca vai ser, tá bom? A vontade de Deus é a própria palavra. Então, esse pesar. 3 coisas. Tá? Quando você sente que seus pensamentos não estão corretos, quando os seus sentimentos não estão corretos e a ação não está correta. Então, pecar não é só ação, não só está na esfera da ação. Lembra porque Jesus condenou a hipocrisia dos fariseus. Daqueles religiosos que só tinham aparência exterior, mas não viviam a lei espiritual. Eles por fora fingiam, era um personagem perfeito, mas o coração dentro estava pecando contra a palavra de Deus. Então, não é só ação. Tá? Jesus vai mostrar que a atmosfera do pecado é muito maior do que o que os olhos podem ver. Aleluia! Tá bom? Pensamento, sentimento e ação. Você tem que estar atento a essas 3 áreas aí, que são importantes. E Filipenses 3, você vai ver bem claro que Paulo falando de não andarmos ansiosos, porque a ansiedade, antes dela ser uma ação, ela já começa nos próprios pensamentos, não é verdade? A pessoa está pensando demais no trabalho, pensando demais no amanhã,
pensando demais numa situação, num problema, ou numa coisa que quer conquistar, e aquele pensamento começa a mexer com sentimentos, né? E ali daqui a pouco a pessoa está agindo, chegou no nível da ação, tá? Então muitos dos pecados podem ser controlados já no pensamento. Você tem a mente de Cristo, louvado seja Deus. Você tem o capacete da salvação. Então todo e qualquer pensamento que esteja fora da palavra de Deus, amém? Tem que ser rejeitado, tá bom? Todo qualquer sentimento. Eu sinto que Deus não me perdoou. Irmão, isso, o diabo ilude, né? A gente engana, a gente se engana, mas Deus desilude, Deus desengana a gente, tá? Mediante o arrependimento, pecado confessado é pecado perdoado. Eu estou falando da atmosfera divina aqui, na vertical, não estou falando entre os homens, né? Isso aí são outras aulas. Aqui eu estou falando do perdão de Deus. Não caia nessa, amém? Assuma pela fé o perdão. Porque, gente, se você tem dificuldade de se sentir perdoado, tá? Mediante o arrependimento, olha para os evangelhos, olha o que Jesus fez. Olha o tanto que ele desceu nível para te perdoar. Olha o tanto que ele sofreu para te perdoar. Olha o tanto que ele enfrentou poderosos, pessoas covardes, foi até o fim, foi corajoso para te perdoar. Porque, olha só, olha que interessante, o autor aos Hebreus vai dizer assim, que ele, o que ele fez? Se eu não me engano é capítulo 6, tá? Se eu não me engano. Ele vai dizer assim, que ele desprezou a afronta dos que o afrontavam, que seria uma ratificação de profecias a respeito do Messias, e suportou a cruz, desprezou a afronta, suportou a cruz. Então todo mundo falando assim, ó, desce da cruz, sabe? E ele focado, não, a cruz é o perdão dos homens, é a garantia de que os homens podem obter perdão. Aleluia! Louvado seja o Senhor Jesus. Eu sinto muito a presença de Deus com esta palavra, com esta aula aqui e com vocês aí do outro lado, sabe? Então ele suportou a cruz, sabe? Redenção, já expliquei muito sobre isso, né? Resgatar mediante preço exigido. Não foi o diabo que exigiu, foi o pai que exigiu o preço, o próprio filho. O filho foi lá com uma moeda que nos perdoa, efetuou a obra. Tudo que é único é perfeito. Existiu só uma cruz, sabe? Então é perfeito, serve para todos e qualquer um e qualquer situação. Amém? Então, para fechar essa questão de arrependimento, que é o que valida o perdão, eu queria que você prestasse atenção no que eu vou dizer aqui, fechando já, deixa eu ver o fim da aula. Eita, o tempo voa, quase 30 minutos. O cristão autêntico, eu não sei se eu entro aqui nos como é que fala? Nos originais sobre arrependimento, tá? A gente vai fechar com 1 João, glória a Deus, né? Forte. 1 João 5,18, a gente termina o estudo aqui, tá bom? Porque arrependimento, tá? Presta atenção, aí a palavra hebraica, tá? Naam, tá bom? Que significa mudança de ideia ou propósito, tá? Eu estou indo na etimologia, que é a origem lá das palavras, para você ver, estudo, né? Então a gente pode dar uma aprofundada, tá? E também muitas vezes substituído pelo verbo shub, né? Que vai falar de conversão, que é mais usado no Novo Testamento pela palavra grega metanoia, tá bom? Metanoia, arrependimento, conversão, uma mudança, né? Uma guinada, né? Ir para outra direção totalmente diferente. Então, arrependimento. Não adianta você ficar triste que está na chuva e não procurar abrigo. Você tem que demonstrar, tá? Que você se arrependeu. Mediante a confissão, mediante a postura de resistência,
confiança no Deus, que nos dá força para sujeitarmos a Ele, né? Resistirmos a uma das fontes, né, de tentação, que é o diabo, a outra é a própria natureza, né? Sujeitarmos a Deus, resistirmos ao diabo para que ele fuja, para que as tentações sejam dominadas, controladas. Nós temos esse poder para viver o Evangelho, viver o perdão, viver uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Tá? Então, nesse momento, espero aí que todos, sem exceção, possam ter sido abençoados. Mais uma vez, sou muito grato por ter pessoas que gostam de estudar a palavra, tá? É uma teologia simples, né? Tem gente que pensa, a teologia é para teólogo, não, teólogo é chamado. A teologia é a palavra de Deus, a teologia é revelada, a prática é a que Jesus nos ensinou, é essa que nós devemos praticar, amém? E estamos fechando aqui a aula sobre o perdão de Deus, tá? E o versículo, esqueci para fechar aqui, primeira versão NVT, eu gostei, eu vou usar. 1 João 5,18. Tá? Porque, irmãos, eu tenho que ensinar a palavra completa. Tem promessa, tem céu, tem perdão, mas mediante uma fé viva. Tá? Se a gente andar deliberadamente no pecado, não tem aí, né? Não adianta vir com essa, né, irmãos? A gente tem aqui todas as orientações da palavra para um viver correto, saudável, sarado, tá bom? 1 João 5,18 diz, sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, tá vendo? Não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não lhes toca. Eu vou aqui na versão ARC, só um momentinho, a gente está fechando já. Eita, louvado seja o nome do Senhor. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Tá vendo? Arrependimento é mudança. O pessoal está aí comentando, meu pai, glória a Deus. Tá? 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Tá? É a palavra que diz. Tá? Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. Olha só a questão do sal, né, da terra. Você tem que se conservar puro, irmãos. Você vê que o seu falar está sendo contaminado, você tem que se conservar puro, guardar o seu falar. Se os seus pensamentos estão ficando contaminados, Deus tem poder de expurgar todos esses maus pensamentos. Você tem autoridade sobre eles. Eleva o seu pensamento, igual a Filipenses 3 que eu falei. Né? Se a gente não andar ali, não estejais ansiosos, né, por nada nessa terra. Né? Antes sejam as suas orações e petições acompanhadas o quê? De ação de graças. Tá pensando coisa ruim, começa a agradecer a Deus, louvar a Deus. Não deixa para ser um ato de igreja, isso é um ato diário. Né? Foque seus pensamentos no Senhor. E Ele vai falar que a paz de Deus, né, em Cristo Jesus, guardará os nossos sentimentos, o nosso coração. Você vai ter paz no coração, nos seus sentimentos. Amém? Quando você trocar, Charles Spurgeon certa vez disse, né? Troque um motivo de ansiedade por um motivo de oração. Sabe que muitas vezes eu me preocupo, muitas vezes como pastor, com alguns cristãos, porque eles preferem ceder ao pecado do que orar, do que pedir socorro. Né? Estão ansiosos, ficam ansiosos e vão se enlaçando os seus próprios desejos e vontades e não oram. Gente, não tem como você ouvir, ir para uma igreja. Você pode ser ensinado de todas as formas. Se você não praticar, você não vai viver o evangelho, você não vai ter experiência real com o perdão e o amor de Deus. Então Spurgeon dizia, troque um motivo de ansiedade por um motivo de oração. Tá pensando ali
está vendo que seus pensamentos estão saindo fora da palavra, seus sentimentos estão saindo fora, ore, né? Louve, fale com Deus, né? Coloque diante de Deus, e você vai ter vitória, porque a palavra diz que quem se conserva, isso é se conservar. O maligno não lhe toca. Tá? Esse é o evangelho, irmão. Esse é o evangelho. Então, se você se conserva, o maligno não lhe toca. Você não tem que ter medo do mundo espiritual, medo de demônio, medo de servir a Deus, medo de adorar a Deus. Não, é a palavra que diz, o maligno não lhe toca. Tá? Por quê? Porque houve um perdão para você, houve uma obra completa e você valida mediante essa vida de arrependimento. Amém? Então, que Deus abençoe vocês aí. Estamos fechando a aula. Está aqui Rosiane, Stephanie, Luana e os demais. Que Deus abençoe vocês. Amém? Oremos para que em breve tenhamos as nossas aulas de novo no templo, tá? Mas até lá estamos com as nossas obrigações, tá bom? E fiquem atentos aí, tá? As programações, as atividades, as mudanças. Ali você que é membro, né, no grupo, tá? E o pessoal da live aí também. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Se tiver interesse em algum curso, na bio tem o link dos cursos disponíveis já na plataforma virtual para você se alimentar dessa palavra tão maravilhosa, desse amor, tá? E que só os perdoados aí, né, por Deus, glorifique ao Senhor nessa noite, nesse encerramento. Aleluia, Lidiane, Deus abençoe também, Lidiane. Graças a Deus. Roseli entrou aqui, se tem alguém que eu não falei, Deus abençoe. Fabrício, Deus abençoe. Amém, grandemente. Nunca duvide do perdão de Deus, tá? Lembra que eu falei, Deus é mais humilde que a gente, tá? Ele é o mais interessado em nos ajudar. Só valide, só abra o seu coração e aceite a palavra. A própria palavra faz todo o trabalho por nós. Amém? Então até a próxima. Se a aula for na live, tá? Eu vou avisar aí na página. Se você não estiver seguindo, já fica aí ligado para você não perder. Caso contrário, a gente estará em breve no templo. Tá bom? Deus abençoe para todos. Um beijo no coração. Obrigado. A paz do Senhor. Até mais. Tchau, tchau.